Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, conversando, batendo um papo e falando sobre a espiritualidade. Então, convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe, abençoando e iluminando cada um dos nossos irmãos conectado conosco nesse instante. Que o teu amor possa nos envolver, nos trazendo paz, saúde, equilíbrio, esperança, alegria em nossos corações. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Então hoje nós temos um tema muito interessante, nós vamos falar sobre perturbações mentais, com influências espirituais. Então nós vamos falar um pouquinho das patologias na área da doença mental e que tem relação com a espiritualidade e as que não têm e como funciona isso. Bom, gente, nós vivemos hoje uma pandemia de doenças mentais, desde depressão, transtorno de ansiedade e várias outras patologias, psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia e assim, a doença de ordem mental, psíquica, ela se alastra de uma forma assustadora. E é muito comum as pessoas entrarem em conflito e dizer até que ponto que isso é uma doença mental ou é uma influência espiritual. Aonde que começa uma coisa, aonde que termina outra, né? Então, esse nosso programa vai ser voltado para esclarecer essa questão que muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? Existem pais com filhos esquizofrênicos que dizem, meu filho não é esquizofrênico, ele só tem problemas espirituais. Então, até que ponto que isso é real, até que ponto que não é real, né? Então, nós vamos explicar a diferença e as diferenças que existem e a influência que um tem sobre o outro, tá? Bom, primeiro nós vamos dizer o seguinte, toda doença mental, tá certo? Ela tem uma influência espiritual associada a ela. Normalmente, a doença mental, ela não vem sozinha, ela vem com essas influências. Por isso que muitas vezes, quando nós fazemos um diagnóstico de uma patologia na área da psiquiatria, de doença mental, essa pessoa com certeza tem algum problema de ordem espiritual associado. Ou, muitas vezes, nem tem a patologia mental, é só cunho espiritual. Outras vezes ela é só doença mental com pouquíssima influência espiritual, mas todas elas têm influência espiritual e nós vamos explicar como isso acontece dentro de uma fisiopatologia para que facilite o nosso entendimento nessa área. Bom, vamos pegar uma doença como a depressão, por exemplo, né? O indivíduo deprimido, a pessoa que vive triste, apático, que não tem mais sentido de viver, que começa a pensar no suicídio muitas vezes, na própria autodestruição, ele não acha mais graça pela vida. Naturalmente, quando ele começa a sentir tudo isso e muitas vezes alimentar tudo isso, ele atrai magneticamente espíritos no mesmo padrão vibratório, que são depressivos, que acham que a vida é uma droga, que isso não vale mais nada. E isso torna a sua patologia muito mais grave, porque ele vai acentuar, tornar essa doença muito mais intensa e mais grave. Então, ocorre aí essa sintonia, essa ligação magnética entre os espíritos tristes e essa pessoa triste. Então, tornando essa depressão muito mais grave. Portanto, qual é a conduta correta diante desse fato? Bom, primeiro o paciente tem que reagir e querer sair dessa patologia, dessa doença. E para ele sair, ele vai precisar de tratamento. E para isso ele precisa buscar o tratamento. Existe tratamento, tá certo? Não é algo que não possa ser tratado. Mas a maioria das pessoas não querem ser tratadas. E elas não admitem que tenha depressão. É similar a todas as doenças. Nenhum louco fala que é louco, porque quem fala que é louco não é louco. Interessante isso.
Então, a depressão, como sendo a doença do século, e muitas pessoas acham que isso é frescura, que não existe depressão ainda, pra você ter uma ideia, o nível de ignorância que nós temos. E existe, sim, é uma patologia comprovada cientificamente e que precisa de tratamento. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela sente que ela está caminhando para o caos, ela se torna antissocial, ela não quer mais sair, não quer ir à festa, não encontra prazer em mais nada. Então, essa pessoa ela precisa de um tratamento, tá certo? Então, ela precisa de um tratamento. Primeira coisa que ela tem que procurar, no caso, é um psiquiatra, para que ele possa auxiliar nesse tratamento dessa depressão. Depois que ele procurar o psiquiatra, é muito importante que ele procure um tratamento espiritual para tratar o outro lado da moeda. Eu não disse que quando você está triste, está deprimido, você atrai espíritos deprimidos? Então, para afastar esses espíritos. Então, é necessário um tratamento espiritual. Agora, obviamente, esse tratamento não necessariamente tem que ser no espiritismo, mas pode ser numa igreja católica, numa igreja evangélica, pode ser num centro, não é, de umbanda, de candomblé, pode ser numa benzedeira, enfim, ele vai ter que cuidar desse lado espiritual. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza há mais de 2 décadas que saúde é o bem-estar psíquico, né? É o bem-estar social, físico e espiritual. Então, a própria Organização Mundial de Saúde já introduziu a palavra espiritual no conceito de saúde. Então, tem que ter o tratamento espiritual. Então, a gente esquece disso, embora esteja lá dentro da Organização Mundial de Saúde. Então, é necessário procurar o tratamento espiritual para fazer um tratamento paralelo e você conseguir um resultado muito mais rápido. Porque quando afasta esses espíritos, essas energias, você consegue um tratamento muito mais rápido e com a solução, que muitas vezes só o medicamento não vai conseguir resolver. Tá certo? Ou existem pacientes que acham que é só espiritual e procura só o centro espírita, só a igreja para resolver. Também, às vezes, não resolve. Ele precisa de um tratamento médico e também o ideal para associar a esse tratamento um psicólogo para fazer uma terapia, né? Que é muito importante. Bom, então esse quadro de depressão é válido também para o transtorno de ansiedade, né? Que muitas vezes o indivíduo vai atrair energias de ansiedade, potencializando, e outras patologias. Mas existem algumas patologias em que o indivíduo muitas vezes começa a ouvir vozes. Essas vozes falam dentro da cabeça da pessoa, não é fora. Fala dentro e não para de falar, de forma que ela não consegue dormir. Se ela for ao psiquiatra, o psiquiatra vai diagnosticá-la como esquizofrênica, porque a pessoa que ouve vozes ou vê espíritos, vê coisas, é considerado esse é um dos principais sintomas da esquizofrenia. Então ele vai começar o tratamento muitas vezes para esquizofrenia e pode não ser, porque como o psiquiatra na grande parte das vezes não tem, nem todos têm esse conhecimento espiritual, ele vai achar que é um quadro apenas físico e entrar com drogas que muitas vezes vai mascarar o diagnóstico e complicar a nossa vida. Então, nem todas as vozes que nós ouvimos, ela é um quadro de delírio, mas o psiquiatra acha que é delírio. O que é delírio? O delírio seria ele estar ouvindo essas coisas e achando que tem alguém falando para ele, tá certo? Ele cria essas falas, essas palavras dentro da sua própria cabeça. Seria uma criação mental, né? Onde ele, na verdade, não estaria ouvindo nada disso. Então, isso seria conceituado como um delírio, né? Ele ouvir algo que ele está imaginando e que está sendo uma criação da sua própria mente. Então, nós vamos perceber que existem também influência, tá certo, espiritual, e esses espíritos podem estar falando, se comunicando com esse médium através, né, da sua mente. Então,
isso não seria propriamente dito um delírio, mas sim um quadro de mediunidade, de audição, ou auditiva, assim chamado. Então, nem sempre ouvir vozes significa que o indivíduo é esquizofrênico, porque isso pode ser um quadro do sexto sentido. Deixa eu tentar explicar. Mediunidade é o sexto sentido. Ele é como se tivesse uma antena parabólica interna que ele capta os sons, tá certo? E chega até ele, entendeu? E isso não é um delírio, isso ele está ouvindo mesmo, por causa da sua hipersensibilidade mediúnica ou hipersensibilidade do sexto sentido desenvolvido, entende? E isso não é patológico. Dentro do estudo, dentro do aprofundamento sobre doenças da alma, nós vamos ver que, na verdade, se trata muitas vezes de uma eclosão mediúnica que o indivíduo está tendo e não uma loucura propriamente dito. Agora, para distinguir isso, realmente é mais difícil. Aí nós precisamos de encaminhar ele para um tratamento espiritual, onde uma equipe vai avaliar se ele está tendo realmente um delírio ou se ele está tendo um quadro mediúnico ostensivo. Então, não são todas as pessoas que acreditam nisso, essa é uma outra questão delicada. Muitas vezes a sua religião não acredita, não permite e acaba essa pessoa muitas vezes sendo tratada como esquizofrenia e fica aí durante anos em uma situação de invalidez definitiva, porque as drogas são tão pesadas que ela não consegue, vamos assim dizer, mais realizar as suas atividades diárias normais. E ela passa a ser um doente grave, né, em função do que ela vem usando para que ela não tenha e não ouça essas vozes. Ou ela veja alguma coisa, ela vê pessoas, ela conversa com pessoas que ninguém está vendo, né? Isso muitas vezes é um fator mediúnico e é tratado na psiquiatria como uma doença mental grave, que é a esquizofrenia. Então existem medicamentos que os médicos passam para que a pessoa não veja mais. Você fala, Márcio, mas se é espiritual, como que a pessoa passa a não ver mais? Porque, teoricamente, o medicamento funciona e ele passa a não ouvir vozes e não ver mais depois que entra com a medicação. Lógico, porque o medicamento, dentro da fisiologia, ele bloqueia o sistema nervoso central, impedindo que esses sons cheguem, essas imagens cheguem até ele. Então, isso pode acontecer, mas não significa que ele não tenha uma ligação espiritual e que não seja um fator mediúnico do sexto sentido desenvolvido nessa pessoa. Então, a medicina ainda ela é muito leiga nesta área, porque a medicina ela cuida do corpo, mas não cuida da alma. E o corpo não é a alma, é diferente. Então, existem doenças do corpo e doenças da alma. Existem doenças que comprometem a mente do indivíduo e existem doenças que comprometem a alma do indivíduo. Então, é diferente, né? Eu falo que o dia que a medicina, na ciência, provar cientificamente a existência do espírito, a medicina vai dar um salto quântico e vai avançar demais. Porque tratar o corpo é como você tratar só a casca de uma árvore e a essência dela, onde está a seiva bruta, onde está a essência, não é tratada. Então não adianta só jogar remedinho na casca. Você tem que tratar a raiz, a origem de tudo, né? Então a medicina vai avançar de uma forma muito grande quando ela comprovar cientificamente, que não está longe, a existência do espírito e as patologias que envolvem a alma, né? Então é muito importante que todos nós tenhamos esse conhecimento, porque eu já atendi paciente, por exemplo, sendo tratado com uma esquizofrenia por mais de 10 anos, com laudo de 5 psiquiatras, e que nós conseguimos tratar esse paciente e ele voltou à sua normalidade. Fomos paulatinamente
como médico, né, psiquiatra, atuando na área da psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, mas fiz após em psiquiatria, atuo na área há muitos anos. Fomos tirando devagarinho a medicação, introduzindo o tratamento espiritual, porque não pode ser assim, e esse paciente simplesmente voltou à normalidade. Então ele diz: doutor, e agora? Como é que eu faço para me provar que eu não sou esquizofrênico? Eu disse: agora você vai procurar perícia médica, encaminhei para que você possa, vamos dizer assim, revalidar a sua profissão e você atuar novamente, inclusive como colega médico, né? Então, eu dei o laudo para ele, ele foi, voltou nos mesmos psiquiatra e depois da avaliação o médico disse: não, você não tem nada, e deram o laudo de normalidade para ele voltar a clinicar com o médico, né? E para você ter uma ideia, ele disse: mas doutor, vocês disseram que eu tinha esquizofrenia e agora o que o senhor me diz? 5 laudos. E ele diz: olha, não era esquizofrenia, nós erramos, porque a esquizofrenia não tem cura. Então, você vê que, na verdade, nós temos aí muitos quadros, entre aspas, de loucura que não são loucura. E nós temos muito casos de loucura que não estão sendo tratados como loucura. Entendeu? Então, nós precisamos realmente entender que existem as duas coisas. E temos que cuidar das duas, porque uma interfere na outra e vice-versa. Então, se nós não tivermos essa visão mais ampla, nós vamos muitas vezes ficar maçando barro, né? É muito comum muitas mãezinhas nos procurarem: Tomás, eu acho que meu filho não tem nada, é só problema espiritual e os médicos estão dopando ele, tratando ele. Aí eu sento, nós conversamos, eu faço anamnese, escuto o paciente, atendo e falo: não, mãe, ele é esquizofrênico mesmo, não é só problema espiritual, ele é esquizofrênico, ele precisa de medicamento, não tem como nós tirarmos o medicamento dele, tá certo? Mas com o tratamento espiritual ele vai melhorar muito, porque ela fala: olha, ele está tomando 10 comprimidos de drogas pesadas e não dorme, agitado, irritado, agressivo, tenta bater, já me bateu várias vezes, e depois que começa o tratamento espiritual, dorme bem, melhora de forma acentuada, trazendo um sossego para essa mãe, né? Então nós temos casos e casos, né? E ao longo de 30 anos nós atendemos centenas de pacientes com problemas mentais e com problemas espirituais e a associação dos dois. Nós temos um lar onde nós internamos pacientes com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e essas patologias mais leves no campo mental. E ao longo desses 30 anos nós aprendemos um bocado, né? E a gente só não interna na nossa clínica, totalmente gratuita, pacientes que são mais graves, com quadro de psicose maníaco-depressiva, com as psicoses da vida, esquizofrenia e outras patologias de ordem mais acentuada. Não atendemos também dependentes químicos, porque não temos estrutura para atendê-los, nem alcoolismo. Mas é importante que vocês nos ajudem a divulgar isso, para que a gente possa socorrer essas pessoas que muitas vezes estão sendo tratadas como, entre aspas, loucos e não são, tá certo? E é necessário que a gente realmente procure meios, né, de fazer o diagnóstico corretamente, de tratar, né, quando for necessário e, obviamente, está sendo acompanhado esse paciente pelo seu médico, pelo psicólogo, né, e por outras terapias que são interessantes, que podem ser utilizados aí, como a musicoterapia, laborterapia, evangelioterapia e outras terapias relacionadas aí a uma melhora desse paciente, né, com uma assistência, vamos assim dizer, multidisciplinar,
porque muitas vezes o paciente de doença mental, as pessoas só acham que ele tem doença mental, mas esse paciente tem problema muitas vezes nutricional, carência de vitamina, doenças cardíacas, hepáticas, renais, e tudo isso é ignorado pela medicina geral. E aí ele só vê ele como um doente mental, esquece que ele tem fígado, que ele tem coração, que ele tem pulmão, que ele tem ossos, que ele sente dor e que ele é um ser humano. Isso é lamentável. Oi, eu sou a Gisele. Eu trago uma pergunta de uma telespectadora que pediu para que fizesse a pergunta anônima. Ela disse que fizeram macumba para o filho dela e ela percebeu que depois disso ela notou que o filho dela anda perturbado. Teria, doutor Márcio, como desfazer isso? Como que funciona? Observa só, gente, é muito comum as pessoas terem essa ideia de que alguém fez macumba para a gente. Eu queria só fazer uma observação que a macumba não existe, tá certo? O que existe, na verdade, são intenções de pessoas de prejudicarem os outros e que criam rituais e etc. na tentativa realmente de prejudicar, né, aquela pessoa. Ou muitas vezes procuram, entre aspas, né, espíritos inferiores para tentar comprá-los com coisas, né, com oferendas, para que esses espíritos vá lá e faça o mal para a outra pessoa, né? Ou muitas vezes a pessoa diz, olha, pegou o nome dele, colocou na boca do sapo e amarrou, e isso vai amarrar a vida dele, vai complicar. Gente, pegou a foto dele e amarrou na boca de um sapo. Eles têm um monte de coisas assim, sabe? Então, gente, na verdade, tudo isso é criação mental, porque nem o espírito mal vai nos fazer mal se nós estivermos bem, em equilíbrio, né? Em sintonia. E normalmente quando nós nos desequilibramos, a culpa não é do que está fora, é do que está dentro. A essência de todo o mal está em nós. Não existe macumba externa que nos prejudique. Agora, se nós estamos mal, não precisa nem de macumba. E a maior parte das vezes, quem fez a macumba para a pessoa é a própria pessoa, não é ninguém de fora, entendeu? Eu sempre brinco e diz, você fez a macumba para você mesmo, né? Então, uma vez um companheiro disse assim, Tomásio, fizeram uma macumba para me separar da minha mulher, entendeu? E deu certo e ela acabou largando de mim, entendeu? Por causa dessa macumba. Aí eu vou conversar com ele e descubro que não teve macumba coisa nenhuma. A mulher largou dele porque ele é alcoólatra, chegava em casa todos os dias alcoolizado, ela cansou, não trabalhava e aí ela sentiu que aquela relação não estava dando nenhuma vantagem. Então não teve macumba nenhuma aí. Na verdade, a conduta dele é que levou àquela separação, né? Então nós sabemos que a macumba ela só existe na cabeça da pessoa. Agora, se a pessoa entender que aquilo foi uma macumba, aí é uma macumba mesmo, porque é você acreditando, acabou, né? E aí você começa a ter problemas em função de achar que essa pessoa fez uma macumba para você, né? Então, isso é um dos sintomas também de pessoas que começam a ter problema mental, de achar que alguém está perseguindo, que alguém fez macumba, alguém fez alguma coisa, mania de perseguição. Então isso já é um quadro patológico que pode caracterizar já o início de uma doença mental. Olá, doutor Márcio, tudo bem com o senhor? Eu me chamo Alex. Eu queria saber a diferença entre vidência e alucinação. Obrigado. Gente, a vidência é um fenômeno mediúnico, onde o médium, através do seu sexto sentido, ele consegue ver os espíritos. Isso é possível? É. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, já aconteceu com diversos médiuns, e isso é como se você abrisse o seu canal do sexto sentido e você vai além dos 5 pobres sentidos que nós temos. Então, isso é vidência, tá certo? É você ver realmente um espírito num determinado local, até conversar com esse espírito, eu já conversei,
E eu tenho certeza que isso, eu não sou esquizofrênico porque eu sei distinguir o delírio e a alucinação da vidência. Então, isso é vidência. A alucinação é um quadro em que você cria aquelas imagens mentais que não são reais, são falsas, são criações suas. E essas alucinações, muitas vezes, ela é produzida por vários fatores, por desequilíbrio emocional, você vive um estresse muito grande, passa noites sem dormir, você começa a ter delírios, a ter alucinações, né? De ver pessoas, ouvir vozes, ver vultos, né? Você começa a alucinar, ou seja, criar mentalmente essas imagens aí e esses reflexos do seu próprio interior. Então, existe as duas coisas, existe a vidência e existe a alucinação. Ambas verdadeiras, só que uma é própria do indivíduo. E a alucinação é característica de uma patologia que você está desenvolvendo se você não cuidar. Ou é fruto de um estresse, de uma doença grave que você vivenciou, um trauma muito grande, você pode alucinar. Deixa eu contar uma história rápida. Uma vez eu fui numa fazenda com um carro velho e esse carro estourou a bomba de gasolina e eu tinha que estar soprando essa bomba para ele andar. Eu soprava, ele andava 10 km e quebrava de novo. Aí eu soprava de novo, andava mais 5 km e assim foi. Então eu estava tão cansado que eu parei numa subida, coloquei uma pedra debaixo do carro. Isso já era tarde da noite, eu tinha durante o dia todo ali tentando chegar na cidade, com fome, com sede, todos dentro do carro muito cansados, e nós começamos a ver o carro subindo a ladeira sozinha. E foi alucinação coletiva, todo mundo olhando. Bom, agora o carro pegou e está andando. Falei, mas o carro está desligado, como que ele está andando? Todo mundo, não, está andando. Olha lá, está passando, está andando, todo mundo andando. E eu falei, e é mesmo, o carro começou a andar, numa subida com a pedra atrás. Fui indo e falei, gente, eu estou achando que nós não estamos andando coisa nenhuma, eu estou achando que está acontecendo alguma coisa. Eu vou dar uma abridinha nessa porta para ver se nós estamos andando de verdade. Abri a porta que olhei para o chão fixo, parado. Falei, gente, nós estamos delirando, isso é delírio coletivo. Desci, olhei a pedra lá no local, nós não saímos no lugar. E parecia que nós tínhamos andado aí quilômetros olhando a paisagem passar. Delírio, incrível, desculpa, alucinação. Alucinamos por cansaço, por fadiga, isso pode acontecer. O que acontece é aquela história do deserto, né? Que você está no deserto e você vê água. O seu cansaço é tanto, o seu desejo é tanto de encontrar água que você alucina e vê a água, mas ela não existe. Entende? Isso é alucinação. Então são coisas distintas. E aprender a distinguir isso é só com o tempo, né? E aí a gente que tem experiência é capaz de fazer essa distinção. Quem não tem, fica aí nessa confusão toda. Oi, Dr. Márcio, eu sou a Larissa e eu queria saber se o indivíduo, quando ele tem problema mental, depois que ele morre, ele continua com problema mental? Olha, na grande parte das vezes, o indivíduo depois que morre, ele continua com todas as suas doenças, não só mentais como físicas. Se ele teve um câncer, ele pode desencarnar e continuar com o câncer por meses, até anos a fio, após o desencarne. Porque nós temos o corpo físico e temos o corpo espiritual. Normalmente, quando o corpo físico está lesado, o corpo espiritual também está lesado. E nós levamos as doenças. Então, às vezes, é muito comum a gente ir no velório de alguém e a pessoa dizer, graças a Deus, ele ficou livre da doença e descansou. Infelizmente, isso não é verdade. Às vezes, ele continua doente. Mas, muitas vezes, com a morte do corpo físico, ele quitou o débito e ele não leva isso no perispírito. E ele fica curado do outro lado, né? Então, isso pode acontecer. Então, você pode continuar doente mental do outro lado ou não. Você pode recuperar, né, a sua sanidade ou não. Na grande parte das vezes, não recupera. O doente mental aqui continua o doente mental lá. O dependente químico aqui continua com essa dependência química lá. O paciente alcoólatra continua com a dependência do álcool do outro lado. O paciente que é um psicopata continua psicopata do outro lado, necessitando de cuidado, tratamento, atenção, carinho e respeito do mesmo jeito que é do lado de cá.
Bom, gente, em termos de referência bibliográfica, nós vamos citar alguns livros aqui. Nós temos Perturbações Espirituais, né? Uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Temos também o livro Transtornos Psíquicos e Espirituais, também pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Temos vários livros na área da obsessão. Eu acho que um livro muito bom é Obsessão e Desobsessão, de André Luiz, uma obra psicografada por Chico Xavier. Maravilhoso, um livro simples, fácil de ler, tá? E que dá também para a gente ter, né? Nós temos aí vários livros na área de obsessão, tá certo? Sexo e Obsessão, e vários outros que falam a respeito, né, das doenças mentais e espirituais. São os quadros obsessivos. Nós temos vários livros na área de obsessão. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos avisos é a nossa ação entre amigos. Nós fazemos uma ação entre amigos num sorteio de um valor de R$25 mil, sendo o primeiro prêmio 15, o segundo 5 e o terceiro R$5 mil, um total de R$25 mil. Então, adquirindo um cupom por apenas R$20, você concorre aos 3 prêmios, né? Aos 15, aos 5 e outros 5 mil. Então, agora vai acontecer no dia 9 de dezembro. Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, né? Porque se você não ganhar os prêmios, você está ganhando muito em colaborar com uma instituição séria, né? Que você pode estar avaliando todos os balancetes nossos pelo nosso site. Outro aviso é em relação ao lar Eurípides Barçanufo, que trata pacientes com doenças como as que nós comentamos aqui. Hoje nós vamos ter, inclusive, né, uma entrevista com o Luiz, que é o diretor desta instituição, que vai falar um pouquinho para nós sobre as doenças obsessivas e assim por diante. Então, nós temos essa casa que oferece o tratamento totalmente gratuito para você, tá certo? Que você pode recorrer a ela. Temos também o Clube do Livro, com apenas R$30 você adquire um livro todo mês. Vale a pena investir no conhecimento, na verdade que liberta. Nós compramos tanta coisa e o essencial nós deixamos de comprar porque nós achamos que não vale a pena. Então, torne-se um sócio do Clube do Livro e você vai ver que vale a pena. Estimulando a leitura, você pode presentear alguém com esse livro agora no Natal e com certeza vai ser o melhor presente, vai ser o livro. O outro é em relação os nossos natais. No final do ano, sempre nós fazemos várias festas de Natal, reunimos na casa da mãe Joana, na creche, né, Cristo Redentor, que trabalha com crianças deficientes, vamos para o lar de idosos, trabalhamos com os mendigos de rua no dia 25, mendigos e alcoólatras, temos um trabalho também com a prostituição na área, né, da homossexualidade e também das meninas de programa, como eles assim chamam. Enfim, nós fazemos todo um trabalho no Natal envolvendo todas essas pessoas e trazendo elas para perto de nós, indo de encontro até elas. E a gente doa livros, a gente acaba doando para eles kit de higiene e a gente precisa de doação para isso. Se você puder, né, o que você imaginar na área de livros, a gente tem preferência por livros espíritas, né? Se você puder doar para nós, ou livros de autoajuda, de consolo, né? Que você possa, independente da religião, e os kits de higiene. Então, nós precisamos de barbeador, sabonete, toalhas, né? Doação de roupa, principalmente masculina, que a gente encontra muitos mendigos que não têm nem roupa íntima, zorba, nada. A gente está recebendo doações de roupas, calçados para eles, né? Pente, escova e assim por diante, né? No dia 25, a maioria, um grande número vai até a nossa casa, lá eles cortam o cabelo, né? Faz a unha, faz curativo, se tiver material de curativo. Enfim, a gente cuida deles e aquele dia é um dia especial de tratamento para eles, né?
Então é o trabalho que a gente faz todo ano, já tem 30 anos que a gente faz isso. Chamou o Natal, né, com os nossos irmãos de fora. Gente, a nossa perspectiva aqui para Concafras de Palmas é excelente. Então nós já estamos aí com as caravanas, já estamos montando, já tem gente pagando aí a sua passagem para ir para Palmas e nós estamos muito entusiasmados e contamos com vocês aí no sentido de vibrar para que a nossa caravana seja a maior possível. Estamos com muito entusiasmo e com certeza estaremos aí, né, com todo o amor, com todo o carinho, e saibam que pode contar conosco aí na cozinha, nos trabalhos que vocês quiserem nos colocar. Muito obrigado, um abraço para Palmas. Ave Maria, Gounod. Gente, temos a grata satisfação de estar com o Luiz aqui, um trabalhador muito querido nosso, que a gente tem uma enorme confiança e que está na coordenação do nosso lar de amparo Eurípides Barçanufo, onde a gente atende pacientes, né, com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, transtorno obsessivo de um modo geral, né, e ele tem uma experiência aí já nos atendimentos ao longo do tempo aí. E aí, Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela tua presença, né? Obrigado, Dr. Márcio, é um prazer estar aqui novamente, né, falando um pouquinho, né, principalmente do lar de Eurípides, né, e é justamente o tema que o senhor está tratando hoje, né, que é perturbações mentais, né. Então, a maioria dos pacientes que nós atendemos, né, no quadro de depressão, síndrome do pânico, né, então, assim, tem esse quadro, né, envolto dentro dessa questão, né, essa perturbação mental, né. Então, esse paciente vem, fica conosco no lar, a gente atende eles e a gente vê que a melhora é satisfatória, né, e não tem
um prazer enorme de você estar atendendo um paciente e ele vem com uma situação e sai dali totalmente reformado, né? Bem, uma transformação bem diferente, né? Eu acho que isso é muito gratificante. Eu sempre brinco, Luiz, e falo o seguinte, o paciente entra chorando e sai sorrindo. E sai sorrindo, exatamente. Interessante isso, né? Isso é verdade. Eles entram chateados, chorando, irritados, e aí sai dali tranquilo, sorridente, né? E o mais interessante é que eu passo visita, né, Luiz? É assim, e aí aqueles pacientes que já têm uma semana de internação já estão sorridentes, estão felizes, os que estão chegando com aquela cara, né? Aí eles dizem, ai meu Deus, será que um dia eu vou ficar igual esse? Né? Mas não vai ficar assim. Eu acho que, e muito interessante também, Márcio, que eu tenho observado, é assim, o quanto é importante, os pacientes, eles se ajudam. Sim. Sabe? Porque um vem com uma dificuldade, tem uma ideia, ele tem uma depressão, o que levou ele àquela depressão, né? Então, assim, essa troca de experiência entre os pacientes, eles se ajudam. Sim. Né? É uma terapia grupal, né? É uma terapia grupal. E um acaba ajudando o outro ali, né? Muito interessante. Muito interessante. E eles vão se ajudando e esse dia eu achei tão interessante que eu vi duas pacientes, né, comentando, elas comentaram, porque é justamente assim, um estava com um pensamento, né, com aquela ideia fixa, né, e aí a outra falou, eu já passei por isso, mas não, faz assim, faz dessa forma, né, procura Deus, faz uma prece, ainda bem que você está aqui. Então são comentários que deixam a gente satisfeito, né, uma ajudando a outra, né, vendo assim, mas por que você está pensando dessa forma? Não, mas você pegou o evangelho, fez uma prece, buscou esse contato com Deus, e isso é muito interessante, e isso a gente vê, o lar ensina isso para nós, né? Fazer com que os pacientes, eles entendam esse processo e procuram ter essa modificação, né? E uma coisa muito interessante, eles começam a perceber também, como o senhor disse anteriormente, assim, é o íntimo de cada um, é o interior, às vezes começa ali, né? Aquela decepção, né? Aquela falta de amor, aquela raiva, e isso vai gerando em torno do paciente todo esse mal-estar e levando ele à ansiedade, à depressão, e é o que nós tratamos dentro do lar de Eurípides. E o mais interessante, Luiz, é que a gente percebe que os pacientes mais simples, né? Não sei se você reparou, o resultado deles é muito melhor. Os pacientes arrogantes, prepotentes, que acham que sabe tudo, e eles são mais difíceis de tratar. Eu acho que esses são os mais difíceis, porque eles acham que sabe tudo, que tudo ali né? O que vocês vão fazer aqui comigo? O que tem de especial aqui? Né? Então eles já começam a cobrar de uma forma, né? Então esses pacientes muitas vezes não conseguem o resultado, porque eles acabam saindo, né, Luiz, antes da hora e perdem a chance e a oportunidade de um tratamento espetacular, né, Luiz? Maravilhoso. O lar de Eurípides, assim, eu digo que é uma UTI onde a gente tem todo um tratamento assim com muito amor, com muito carinho, né? E a gente sai dali e toda uma transformação, não só o material, né, mas o espiritual também, né? Então, assim, e isso é que é maravilhoso, isso que deixa a gente assim satisfatório mesmo, é gratificante para cada um de nós. É essa maravilha, esse envolvimento que o lar traz para nós. E não tem preço, não tem gratificação nenhuma de que você vê o paciente quando adentra e como com uma semana ele está ali, ele já está totalmente diferente, né? Isso é maravilhoso. Você sabe que uma mãe trouxe uma filha para mim e disse, doutor, a minha filha, ela é doente mental e ela... às vezes eu fico na dúvida se ela só tem a doença mental ou se tem uma doença espiritual associada. Mas ela anda agressiva, ela me agrediu, bateu em mim e sabe, e está uma situação insuportável. Eu queria que o senhor pudesse olhar. Então eu fiz uma triagem dela, né, na terça-feira e disse não, a sua filha vai ficar boa. Ela não é uma doente mental, ela é uma perturbada espiritual. Mas, doutor, o senhor tem certeza que o senhor está falando? Tenho. Vamos internar. Internamos ela, saiu de lá perfeitamente bem. Olha que interessante. Encaminhei para o psiquiatra, né, que ela tinha, para que o psiquiatra pudesse avaliar ela depois daquilo. E ali ela retornou depois para nós, dizendo que o psiquiatra deu alta para ela e disse que ele nunca viu um quadro assim. Interessante, né? Interessante. Então, eu tive tantos casos, mas tantos casos similares, né? E que a gente fica assim,
observando e imaginando o quanto nós poderíamos ajudar, né? Se a gente realmente cuidasse, visse isso, né? Atualmente eu tenho tido também, Luiz, muitas procuras de pacientes com filhos autistas, né? E autistas que são agressivos, que são problemáticos, né? E que muitas vezes essa pessoa desequilibra, ela tem dificuldade, né, com esse autista, né? Tem. Nós já pegamos lá bastante mães de autista, né, lembra? Sim, já teve. bem no começo. Né? Eles são muito agitados, né? Eles são bastante agitados. Então, eu falo que a mãe e os pais de criança autista, ela chega a um desequilíbrio, às vezes, enorme. E ela precisa de um lar igual o lar de Eurípides, para ela se reequilibrar espiritualmente. Porque ela recebe toda a influência espiritual dessa criança, né? Com certeza. Só para você ter ideia, eu atendi um caso de um paciente que ele diz, doutor, o meu filho é autista e eu não aguento mais. Ele é muito agressivo, ele pesa aí uns 70 quilos e ele bateu em mim essa noite, bateu na mãe, quebrou tudo em casa e eu não sei o que eu faço, sabe? Eu estou totalmente desequilibrado e eu confesso ao senhor que eu pensei em matá-lo, entendeu? Porque eu não aguento mais. E entrei num estado de desespero e quando eu senti que eu queria matá-lo, eu senti que eu estava totalmente doente. Eu que estava precisando de tratamento. Por isso que eu estou aqui pedindo para o senhor me ajudar, porque eu não sei o que eu sou capaz de fazer. E aí, olha o que ele disse. E esses dias eu estava assim, e eu acordei, procurei a minha esposa na cama, não achei. Quando eu cheguei, ela estava na cama dele, e com uma faca atrás das costas, segurando a faca. E eu peguei, olhei para ela e achei estranho aquilo, ela com aquela faca, né? Chamei ela devagarinho e tal, ela começou a chorar e ela disse que também estava pensando em matar o nosso filho, porque ela disse que não está aguentando mais e que está vendo que ele está nos matando. Já pensou um negócio desse? A mãe querendo matar o filho, o pai querendo matar o filho, não suportando mais. E aí ela disse, o que eu faço? Né? Então nós internamos ele no lar de Eurípides para ele se equilibrar e ele voltar para casa, né? Encaminhamos, explicamos que o filho precisa de acompanhamento com psiquiatra, o autista grave ele precisa de medicamentos para que ele fique menos agressivo, né? Então a gente recebe de tudo ali, né, Luiz? Centenas de casos, né? E casos e mais casos, né? Com certeza. E a gente está lá para auxiliar, né, Márcio? Então isso que é o mais importante, né? E assim, é maravilhoso, né? O quanto as pessoas chegam, o quanto elas adentram, né? Tanto que ela sente essa energia, né? E isso é fantástico. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, assim, quando elas adentram, né? Desliga do mundo lá fora, sabe? Esquece o mundo lá fora e que faz agora é uma interiorização você com você mesmo, sabe? Busca em você por que você está passando por isso, né? O que está acontecendo? E aí, através do evangelho que acontece, através das palestras, vai ter alguma frase vai te captar. Observa, né? E faça uma reflexão em cima desta frase que te chamou a atenção. Eu acho que ali está toda a resposta que você está procurando. E assim, os pacientes, eles sentem isso, né? E eles começam a entender esse processo e aí eles falam, opa, pera aí, é aqui que eu preciso, né, fazer essa modificação, fazer essa mudança, né? E aí você vai no outro dia, o paciente já está com um sorriso enorme, já está com um sorriso no rosto, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Bacana, né, Luiz? E esse trabalho, gente, ele é feito totalmente gratuito. A pessoa não paga nada, né? Só que ele tem que passar por uma triagem. Como que a pessoa chega para fazer esse tratamento, né, Luiz? Ele chega na segunda-feira, ele procura o Vantuil de Freitas, né, Associação Espírita Vantuil de Freitas, vai na triagem, segunda-feira, a partir das 19 horas. Toda segunda-feira tem a triagem lá. Aí você vai fazer a triagem, uma pessoa treinada e capacitada vai atender você. Você vai passar por essa triagem, a pessoa vai perguntar sobre a sua doença e ela vai encaminhar você para o tratamento, né? Que pode ser externo ou pode ser interno.
não é? Então você pode ficar internado ou pode fazer o tratamento sem internar, externamente. Vai na segunda, aí você vai ficar durante 3 semanas tratando na terça e na quarta, né? Então, isso, e você vai às 8 da noite e sai às 9, é 1 hora de tratamento, 2 vezes na semana, e desenvolver, né, Luiz, o trabalho social final de semana, que é a campanha Alta de Souza ou a Chico Xavier, né? Que é um trabalho social importante, né? Maravilhoso. Que ajuda muito os pacientes. Com certeza, e faz parte do tratamento, né? Então, os pacientes que estão lá conosco, né, no domingo eles vão para as campanhas, né? Conhecer, trabalhar, vão entender. E até achei interessante que tinha um paciente lá que falou, não, eu não saio, deixa eu ficar aqui, ficar quietinho. Fui, conversei com ela, não, vamos, é importante, faz parte do tratamento. E a gente foi para a campanha Alta de Souza, e quando a gente chegou, falou, nossa, é só isso aqui, acabou, eu quero mais, né? Falei, isso é a campanha, né? Então, assim, ela tem um outro ânimo, né? Às vezes a pessoa fica meio receosa, mas quando conhece e participa, ela vê o valor do trabalho. E quanto é importante, né, você esquecer um pouquinho de si e lembrar um pouco do próximo, né? Às vezes está com aquela mente fixada numa situação, não, eu estou doente, né, eu estou com esse problema, mas às vezes não. Isso não passa de uma perturbação mental. Então o tratamento ele vai ajudar isso. Se você desligar desse pensamento e falar, não, eu sou importante, né? Tem pessoas que precisam mais do que eu. E aí você começa a se valorizar mais ainda. A se doar, né? Se doar. Porque é dando que se recebe, diz Francisco de Assis. Então, lá eles desenvolvem esse trabalho, né? Que é um trabalho social também, que ele sai da condição de doente e passa a ser um assistente. Ele vai cuidar dos outros, né? Auxiliar os outros. É fantástico esse trabalho, gente. Eu falo assim que dentro do estudo da psiquiatria, não existe cura para a depressão no conceito da psiquiatria, mas a experiência que nós temos no lar é que o índice de cura nosso é superior a 90%, né, Luiz? Para aqueles que realmente perseveram no trabalho. Eu não conheço, na condição de médico, nenhuma outra terapia que equivale ao trabalho realizado no Hospital de Eurípides, gente. Isso baseado nas experiências. Durante esses 25 anos que a casa está atuando, nós já tivemos mais de 13 mil pacientes internados. E 13 mil pacientes é uma experiência razoável para a gente, né? Ah, com certeza, né? A gente aprende um pouquinho com eles, né, não é? Então, eu nunca encontrei nada igual, Luiz. Nunca encontrei nada igual. Eu também, assim, eu nunca encontrei. Porque, assim, às vezes o que a gente vê que as pessoas chegam, elas chegam assim, olha, eu acho que é a minha última alternativa, sabe? Eu já fui tudo quanto é lugar, eu não tenho mais uma alternativa e eu vou me dar essa chance, né? E quando o paciente vem até nós com esse questionamento e que ela se propõe realmente ao tratamento, ela sai dali totalmente transformada, sabe? E isso é que o Márcio está falando, é a experiência vivida dentro da casa, né? A experiência que a casa nos mostra isso e que realmente, né, a pessoa pode ter essa vontade. E o detalhe, é totalmente gratuito, Márcio. Ele não paga nada por isso, sabe? É só falar, a única coisa que a gente pede, assim, desliga do mundo lá fora, né? Se entregue ao que você está se propondo, a esse tratamento, né? E aí você vai ver que vai ter uma diferença muito grande. O evangelho, a terapia do passe, né? Da água fluidificada, sabe? Isso aí vai fazer uma diferença muito grande no tratamento que a casa oferece, que o Lar de Eurípides oferece, as palestras também, né? E isso aí faz toda uma diferença nesse tratamento que a gente tem oferecido. Agora é bom a gente lembrar, né, Luiz, que existem alguns requisitos importantes. Sim, um deles é que o indivíduo não pode ficar com o celular. Ele tem que desligar o celular, porque senão ele não desliga do mundo lá fora, né? Ele precisa desligar o celular. O outro é que ele não pode fumar dentro da instituição. Então, se ele vai internar, ele tem que deixar o cigarro. Mas uma notícia boa, centenas de pacientes deixaram de fumar lá, porque não podiam fumar e ele não fumou, e os espíritos colocam lá na água o medicamento para que ele não sinta tanta vontade, né? E muitos já largaram de fumar.
Com certeza, né? E isso é maravilhoso. Né? E a questão do celular, Márcia, é tão interessante assim. É a experiência que eu vivi, que às vezes eu falo assim, desliga do mundo lá fora. Eu já tive pacientes que eles estavam super bem. Né? Só para a gente ver o quanto o celular às vezes atrapalha. Eu cheguei de ver o paciente de manhã, ele estava com um sorriso de rosto a rosto, de orelha a orelha. E aí à tarde pegou o telefone, quando cheguei à noite não tinha quem consolava a mulher de tanto chorar. Porque meu filho está lá em casa, eu preciso cuidar dele, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Praticamente assim, né, acabou toda a sintonia que ela estava. Então às vezes não é rigorosidade de você não querer, né, mas às vezes é a dedicação que você tem naquele tratamento que você está buscando. Sabe, aquilo que você está se propondo. E quando você se desliga do mundo lá fora, você vai fazer um tratamento, uma interiorização você com você mesmo. Né? E aí você vai achar a brecha, no seu coração você vai sentir o que você está precisando. Né? E quando você sair lá fora, aí você já está preparado. Aí já está bem mais fortalecido para poder seguir em frente. Exatamente. Então, gente, é importante que a gente saiba, né, de que existem essas normas, mas que o resultado é muito bom e que ela é necessária. Quando você tira o paciente do seu habitat natural, onde estão os conflitos, facilita muito essa cura, né? Porque muitas vezes é a ligação, é o foco que ela dá na família, nos problemas, e aí ela não consegue sair do ciclo vicioso, né, que ela está. Então, quando você tira ela sente uma sensação de alívio muito grande, né? E ela começa a ver que vale a pena esse sacrifício, né? De ficar alguns dias sem celular. É óbvio, né? É só avisar para a família que está, né, tá internado e que está incomunicável, não é para se comunicar. Porque acontece isso que você falou, cai a vibração, ele vai buscar o problema lá fora, né? E não consegue. Muitos pacientes internam lá, gente, com insônia, não conseguem dormir, reparou? É inúmeros os pacientes que não conseguem dormir e passa a dormir bem, né? E o que é melhor, sem medicamentos pesados, né? Então ele dorme. É uma queixa muito comum, né, Luiz? E a maioria... A maioria, né? E aí, assim, eles aprendem ali dentro, né, essa questão, né, o que está ocasionando isso. De repente, uma sugestão que nós passamos para ele é o hábito da leitura. Sim. Sabe, o hábito da leitura, nós temos uma livraria lá dentro, tem alguns livros de sugestão para fazer a leitura, dentro da situação que ele está vivendo, que ele vai para dentro do lar, ele começa a ler. Né? E às vezes eu não estou conseguindo dormir, pega um livro, começa a ler, vai fazendo uma leitura, ele adentra dentro da leitura e ele acalma. E aí muitas vezes o paciente, nossa, essa noite eu consegui dormir, né? Consegui ter uma noite tranquila de sono. É porque quando ele lê, ele se desliga do seu problema principal, né? Que é o seu alvo de obsessão, né? E aí ele consegue se desvincular. Né? Do processo, né? Luiz, em relação à memória do suicida, eles estão estudando ainda, ouvindo aqueles áudios, que isso é muito importante. Sim, nós temos lá dentro de uma palestra, né? Nós temos uma das palestras que fala sobre o estudo de memórias de um suicida. Né? Porque antes os pacientes faziam, mas eu acho que não está dando tempo por causa do tempo de internação, né? Que reduziu, né? Do tempo de internação, mas assim, aqueles pacientes que adentram, né? Eles têm as palestras, né? E dentro das palestras, que nós temos 2 palestras dentro do lar, uma à tarde e uma à noite. Né? Então, dentro desse tema, a gente está estudando, né, o Memórias de um Suicida. Ok, gente, nós queremos agradecer aqui o Luiz, a presença dele conosco, agradecer você pela audiência, pela oportunidade, espero que a gente tenha falado alguma coisa aí que possa colaborar com vocês, né? Lembrando que a nossa casa está lá de braços abertos para receber você e que não sou eu quem vai resolver o problema. Existe uma equipe montada para atender você hoje, né, dentro dessa problemática. Porque senão a pessoa começa tudo a procurar eu e achando que eu sou a solução e eu não sou não. A solução está lá. Nós temos uma equipe toda montada, né, Luiz, para isso. E Dr. Márcio não é necessário lá. Ele só aparece lá de vez em quando. Eu vejo os pacientes uma vez por semana, eu passo visita uma vez por semana. Está, né? com a gente uma vez por semana. Tá certo. Auxiliando também nesse tratamento. Tá certo. Um abraço para você. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Um abraço. Gente, estamos chegando em mais um final de programa. Nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade e convidá-los a fazermos a fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo, a esperança,
alegria em cada coração. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.